hoje o nosso assunto é qual a velocidade de crescimento de um pequeno negócio. Esse vai ser o nosso assunto de hoje. Esse é o, vamos dizer assim, o princípio, o carro-chefe. O carro-chefe vai ser esse. Qual é a velocidade do pequeno negócio? Por que eu pensei nessa proposta? O que me passou pela cabeça foi o seguinte: eu sou dono de negócio, eu já tenho empresa tem 1 ano, 2, 5, 10. E eu quero saber como é que funciona isso, como é que funciona para crescer. Como é que funciona para crescer um pequeno empreendimento. E esse seria o nosso carro-chefe. E eu espero conseguir cumprir esse propósito. De até o final desse nosso bate-papo, passar para vocês algo que, vamos dizer assim, que possa te ajudar a entender o que acontece aí com o seu empreendimento. Tá? Lembrando que eu ensino empreendedores a organizar o financeiro em até 90 dias para aumentar lucro e o dinheiro não sumir. Isso basicamente seria aquilo que, nesse propósito aqui, certo? Seria aquilo que eu faço, aquilo que eu ensino. Para hoje eu preparei basicamente o seguinte: nós vamos falar de velocidade de crescimento. Eu vou amarrar aquilo que eu peguei e passei para vocês com... Deixa eu pegar, só diminuir o som aqui. Eu tenho um som aqui de retorno que eu fico falando e fico escutando. Bem, então a primeira coisa que eu vou fazer é analisar aquele questionário. Lembra que eu passei um questionário, que vocês que participaram esses dias acompanharam o meu trabalho nas redes sociais, acompanharam as minhas postagens, e sempre que a gente começava alguma coisa, ou algum trabalho, eu solicitava que você... Então, eu passei um questionário para vocês, e vocês responderam o questionário. Tá? Então, eu queria fazer algum comentário desse questionário, certo? Porque nesse questionário, ele tinha algumas características, né? Lembrando que nós vamos... O essencial desse nosso bate-papo é a gente falar de velocidade de crescimento. Só que velocidade de crescimento, você não fala só daquilo. A gente tem que construir uma base, um alicerce, para colocar o assunto em pauta. E é isso que eu vou fazer, certo? Eu vou, na verdade, criar esse ambiente para colocar esse assunto, certo? Eu acredito que vai chegar uma hora que você mesmo já vai começar a responder a essa pergunta e, inclusive, especificamente ao seu empreendimento. Eu perguntei para vocês, por exemplo, a questão do qual que é o seu e-mail. Evidentemente, foi passado para vocês, né, e vocês me permitiram, né, então eu agradeço, que a gente pudesse criar uma conexão. Então, eu tenho a relação aqui de e-mails, né, de pessoas que responderam a pesquisa, certo? Então, eu tenho aqui, eu acho que uma base até significativa de informações. Estou lembrando até que quando eu fiz o doutorado tinha essa questão. Eu passei alguns questionários em Videira, na região do sul do Brasil, e alguns questionários em Rio Verde. Por quê? Porque na época a gente estava falando, o assunto era a avicultura, o grande negócio que chama avicultura de corte, a avicultura industrial, aquela que tem os franguinhos que são criados em galpões, certo? E eu lembro que a estatística disse o seguinte: olha, precisa de pelo menos, tem uma regrinha matemática, né, tantas pessoas para responder o questionário lá no sul e lá no centro-oeste. Senão não adianta nada, né? E o que eu estou percebendo aqui, certo, que a quantidade de pessoas que responderam, para a minha finalidade, eu considero que ela é representativa das pessoas que me seguem, certo? E que, na verdade, eu imagino que tem alguém que me segue, mas eu só fico sabendo exatamente quando eu vejo isso aqui. Aí eu sei, tá? Inclusive aqui tem, até procura o nome, eu até não vou pegar e comentar o nome aqui, porque a gente ficaria aí, veraria uma outra, é muito nome, né? Então essa parte eu vou pular. Bem, vamos a essa parte de... foi perguntado o gênero, né? Masculino, feminino, ou se não tem interesse em declarar. Eu já imaginava o seguinte: tinha uma época que parece que quem escutava mais quem mais acompanhava era sexo masculino, mas mais recentemente tem ficado mais ou menos iguais, certo? Tanto homens quanto mulheres, a diferença é muito pequena, porque 52% das pessoas que acompanham, que responderam à pesquisa, são do sexo masculino e 47%. Então, está mais ou menos igual. Qual que é a importância disso? A importância disso é porque, vamos dizer assim, já que é esse contexto, eu não devo direcionar um conteúdo que ele fosse muito ligado ao aspecto masculino e nem feminino. E, inclusive, até a roupa das minhas redes sociais, certo? Eu não posso colocar a roupa da rede social vermelha, porque eu tenho um sexo masculino também. Da mesma forma, eu não poderia, talvez, usar o azul
porque eu tenho um sexo feminino também, certo? Então, padrões como amarelo, preto, eles combinam mais. Por quê? Porque eles são mais neutros, né? E isso é importante para a gente se apresentar diante das redes sociais, certo? Até por coincidência, uma camisa preta, ela tem esse aspecto neutro, certo? Esse aspecto de não estar vinculado a nenhum gênero, tá? Quanto à idade, esses dias até eu estava vendo aqui a inteligência artificial, e eu não falei nada, mas a inteligência artificial disse que aquilo que eu falo vai ao encontro de pessoas que têm na faixa de 30 a 45 anos. Para mim foi uma novidade, porque eu achei que eu sabia mais do que a inteligência artificial. É claro que, né? Então, e bateu, né? Na verdade, a gente chama de avatar, né? O futuro cliente. Então, ele está mais ou menos nessa faixa aí de 30 a 45 anos. Né? Aqui eu tenho um gráfico aqui que mostra isso aqui, certo? Então, é cerca de 47, praticamente metade das pessoas que me seguem tem de 35 a 40 anos. Depois o outro grupo, aí tem mais, e tem um grupo, até o segundo grupo, de 23% de pessoas que têm menos de 20 anos, certo? Eu imagino o seguinte, que às vezes, como o assunto é empreendedorismo, e como eu falo às vezes de fase inicial, mas talvez o mais importante é que às vezes a forma como eu falo, como eu sempre mostro que empreendedorismo tem a ver com persistência, certo? E isso lembra, embora não seja o meu assunto principal, mas lembra alguma coisa de motivação ou de mentalidade. A bem da verdade, eu não conheço quem tem a atividade assim, empresarial que não tem uma mentalidade de mudança, porque não faz sentido. Os empreendimentos eles são muito variáveis, né? Então, acredito que talvez até um pouco dessas pessoas que me seguem mais jovens é por causa não que elas se interessem por negócio efetivamente, porque falar de negócio, às vezes eu vou para um lado mais técnico. Eu já percebi, por exemplo, que quando eu posto lá no Instagram aqueles vídeos onde eu estou atendendo pessoas, abrindo planilha, mostrando número, se eu tenho visualizações de 200 visualizações, aqueles lá caem para 40. Certo? Agora, isso tem explicação, e na sequência nós vamos ver até isso aí, certo? Quer dizer, quando você vai seguindo pelo funil de vendas, vai seguindo pelo funil, então o público que era grande, ele vai ficando mais concentrado. E isso tem explicação, agora mesmo nós vamos ver isso. E não significa que eu não tenha que postar as planilhas. Eu tenho que postar, porque senão fica tipo aquele namorinho, sabe? Tipo assim, namora, mas nunca fala que vai casar, certo? Enquanto está na fase de namoro, ou de, sei lá, de paquerar, de repente pode ser que não tem ainda um compromisso 1 a 1. Ou seja, de vários já vai diminuindo, porque o compromisso está aumentando, até que se assume um compromisso. Em relação a negócios também, eu acredito que tem um aspecto semelhante. Mas nós vamos ver funil na sequência. Tá bom. Aqui tem uma outra parte. Da onde é que são as pessoas que estão me acompanhando. Então, aqui tem Maceió, Alagoas, tem Maceió, Belo Horizonte, Guararapes, Espírito Santo, São Paulo, Rio Grande do Sul. Olha, Rio Grande do Sul, Joinville, Santa Catarina, lá onde eu fiz o trabalho, lá perto, lá eu fiz pesquisa quando eu fiz doutorado, lá da Perdigão. Minas Gerais, Natal, olha só, norte ao sul, né, fechou. Sinop, Mato Grosso, já passei lá quando eu fui pescar. Tipo assim, um gráfico que mostra, assim, bem, certo? São muitos locais, né? Então, o que significa o seguinte, justifica por que eu saio aqui na minha cidade e as pessoas nem sabem o que eu faço. Eles sabem que eu tenho pontos comerciais, que eu já fui professor universitário, que eu já tive loja, fábrica, mas ultimamente eles pegam e pensam que eu estou aposentado, que eu não faço mais nada. E você que me segue sabe que não é bem assim. Né? Bem, redes sociais. Aqui, então, considerando Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, indicações, tem que lembrar o seguinte, que nas redes sociais a gente tem que pegar e pensar que tem nível de consciência. Aquelas pessoas que gostam, de maneira geral, as pessoas gostam de um vídeo bem curtinho. Por quê? Porque alguma coisa naquele vídeo bem curtinho é do tipo, nossa senhora, gostei disso, né? Então, um vídeo curtinho ele tem essa característica, né? Então, eu achei bom. A gente nunca aprofunda num vídeo curtinho, que é um vídeo de baixa consciência, mas de muita atratividade. Essa live minha aqui, provavelmente, durante até a própria live, a transmissão, nesse horário,
é impeditivo para o empreendedor acompanhar o que eu estou fazendo agora, por conta do horário. Só que aí tem um detalhe. Depois ele pode, oportunamente no horário, acompanhar. Mas, então, aonde é que você me conheceu? O conheceu significa que não conheceu fazendo alguma coisa profunda. Você não me conheceu escutando uma... pouco provável. Escutando eu falar numa hora, alguma coisa assim, ou 30 minutos. Você me conheceu quando eu apareci lá, às vezes fazendo caminhada e aquele bate-papo rápido, né? Então, olha só, 62% praticamente das pessoas que passaram a me conhecer foi pelo Instagram. 23% foi do TikTok, 9% do Facebook, e aqui, estou usando o Instagram, certo? Sobrou então aí um pequeno percentual. Praticamente as pessoas, elas não passam a me conhecer pelo YouTube. Na verdade, a gente vem aqui no YouTube, quando eu faço uma live igual essa, esse dia eu fiz uma live, ela deu muita visualização, não durante a live, mas após o término da live, então, deu muita visualização. Né? Por quê? A gente entende, porque como a internet permitiu isso também, você pode ver, assistir no horário que seja mais adequado para você. Né? Então, o mundo digital criou essa possibilidade. Né? E, então, normalmente, quando a gente faz live também, evidentemente que a gente espera que exista participação ao vivo. Mas uma das coisas que é importante é que a gente vai editar e depois vai divulgar, permitindo que você possa assistir no horário que melhor convém. Tá? Quanto tempo você empreende? Isso aqui já é importante para mim, para que eu possa... alguém que empreendeu só em relação a pequeno negócio por mais de 20 anos, então essa pergunta para mim é importante. Né? E aqui tem, talvez aqui das que tem mais, olha, 36% de 3 a 10 anos. Depois, menos de um ano. Então eu estou atraindo pessoas que têm de 3 a 10 anos, seria o meu maior público. E realmente eu acho que esse é o público que eu posso mais ajudar, sabe por quê? São as pessoas, aqui, ó, quanto tempo você empreende, né? Então de 3 a 10 anos. Eu não sempre falo que você, por exemplo, mas você não está deslanchando. Então eu acho que eu estou falando aqueles vídeos, nesse aspecto aqui, eu estou falando com quem eu imaginava que estava falando. Porque uma coisa que pode acontecer também é o seguinte, é eu mudar. Certo? Vamos supor, eu vou falar para alguém que tem menos de 20 anos, eu não sei se eu falaria, eu teria que mudar a minha forma de falar, a mentalidade, é só isso, né? Porque, né? Mas eu estou falando de negócio, eu quero explicar depois coisas mais profundas de negócio e passar a minha experiência. E a minha experiência, ela vem de uma combinação de mentalidade mais como é que eu agi como dono, né? Bem, continuando aqui, quanto você vende por mês? Olha, 38% vende menos de 20 mil por mês. 33% vende de 20 a 40, 19% de 40 a 80, praticamente de todas as pessoas que me seguem, poucos têm um faturamento, têm vendas acima de 100 mil reais. Certo? E, de certa forma, muitos acreditam que se aumentar o faturamento, certo, vai aumentar, vai melhorar. Tá? Isso é uma meia-verdade que nós vamos comentar sobre isso hoje. Vamos então para uma parte mais técnica. Já usa ferramentas ou programas de gestão? Se sim, qual? Então, muitos disseram que não, e alguns fizeram referência a alguns programas de controle, de ferramenta. Agora, uma das coisas que eu já percebi, porque eu fui atrás de alguns programas para entender... Bem, então, eu dei uma olhada nesses programas que foram citados aqui, e o que eu percebi? É que eles são programas... para quem nunca usou nada, deixa eu pegar e comentar de uma outra forma para você. Imagina que você tenha, tipo, um Fusca. Eu estou comparando com o Fusca, que me entenda bem. Você está começando um pequeno empreendimento e eu estou chamando... Olha, aqui está falando que não vende nem até 100 mil. A maioria vende menos de 20 mil reais. Quer dizer, praticamente 60% das pessoas que me seguem vende até 60 mil reais. Né? Não, vende até 40 mil reais, na verdade. Vende até 40 mil. Aí, normalmente, quem tem esse volume de venda, 40 mil, se a gente fizer mais ou menos uma estimativa de lucro, deve estar aí na faixa aí de, sei lá, está menos de 10. Aí, então, você já imagina que não vai sobrar dinheiro para pagar colaborador. Ou se pagar no máximo um. Esses programas aqui que foi citado aqui, são programas que o nível de complexidade deles, ele é bastante grande. Então, faz com que a questão desses programas, eles têm uma característica, eles são muito complexos, eu acho, para quem tem uma empresa pequena, certo? É muito complexo, é muito detalhe e às vezes você não tem como
nem o tempo necessário. Foi por isso que eu desenvolvi, talvez é por isso que aquela planilha que eu tenho, que eu fiz ainda, eu tinha 4 empresas, né, quando eu tinha 3 empresas e uma fazenda, por isso que ela é tão bem aceita. Porque é o fato de ter uma simplicidade muito grande, certo? E a partir dessa simplicidade a gente consegue fazer muita coisa, certo? Então, talvez seja isso, né? Porque eu percebi. Eu também perguntei aqui o seguinte: vai que tivesse alguma ferramenta que fosse muito boa e que tivesse consenso nas ferramentas. Aqui comentou alguma coisa de Excel, mas a minha planilha também é no Excel. Só que ela é mais simples, certo? Ela é mais simples. Então, até que eu nem me preocupo com isso aqui. Então, era tranquila a minha planilha no Excel, né? Bem, vamos continuando aqui. O que você espera aprender numa aula minha, né? No negócio que lucra. Bem, então teve perguntas do tipo: como gerir e coletar informações? Como gerir e coletar informações? Eu tenho batido muito na tecla. Aqueles vídeos que eu faço de planilha e que estão no YouTube, eles explicam como gerir. E eles explicam como coletar informação. Os outros vídeos de todas as redes sociais, inclusive do YouTube, eles são de níveis que a gente chama de baixa consciência, alta atratividade e pequeno tamanho. Ele tem uma outra pegada, certo? Mas esses vídeos longos, claro que vídeo longo, aí eu costumo dizer o seguinte: você tem que estar, vamos dizer assim, com muita vontade já, porque vídeo longo, entre aspas, para quem não é do ramo, é um vídeo chato. Se eu pegar e contar para alguém os vídeos que eu assisto de 1 hora fazendo caminhada, as pessoas vão falar: Levi, como é que você tem coragem de escutar uma coisa dessa? Não faz sentido. Mas é porque aquilo me interessa. O meu nível de consciência é muito alto, a ponto que o vídeo pode ser de baixa atratividade, chamar atenção, mas eu quero saber os detalhes. E nos detalhes, aquilo me prende. Certo? Mas nós vamos comentar sobre isso ainda hoje. Até você vai aprender, vai que de repente você está aí querendo agradar a todo mundo, e de repente com redes sociais, essas coisas, né? Não é o meu ramo aqui, mas eu utilizo essa informação, provavelmente você vai também se beneficiar disso que eu estou falando. Tá? Então aqui fala de, olha, como organizar informações recebidas e reter informações, eu fico no mesmo comentário que eu fiz, como é que faz para utilizar essas informações, aprender a controlar a finança, essa é a essência, né? Tanto que eu ensino empreendedores a organizar o financeiro até 90 dias, aumentar a lucratividade da empresa, isso é consequência da organização, né? Ter dicas e noções básicas para organizar o financeiro, pela ótica de alguém mais experiente. Bem, então aqui, agora é final de ano, eu lembrei do Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Experiência e organizar o financeiro, é a minha carreira, né? Bem, obter lucro ao invés de prejuízo no negócio, tudo bem, é consequência. Organização financeira do jeito certo, identificar possíveis falhas, bem, é comigo mesmo. Compreender situações adversas que muitas vezes passam despercebidas. Também aqui, organizar as contas, como transformar as vendas. Eu costumo sempre colocar numa esteira, primeiro utilizar o bisturi, primeiro utilizar os cortes, e depois utilizar ir para a parte de venda. Levi, pode fazer os dois? Não, tudo bem, pode, você pode fazer. Só que tem um detalhe: se vai mexer no seu bolso, e se você não tem dinheiro, é melhor primeiro achar o dinheiro. Aí depois você pega o pouco que você acha e faz o montinho-montão, faz a bola de neve crescer. Agora, não adianta você ter uma empresa toda desorganizada e começar agora a assumir compromissos com a área de vendas. Certo? É tipo assim, você já está correndo um grande risco de não ter controle financeiro e passa a ter agora uma somatória de risco, que você agora está tentando vender para alguém que você ainda não vendeu, gastando dinheiro que você não tem, oferecendo um produto que você nem sabe se tem alguém interessado e você não tem certeza de uma nova dor que você quer resolver. Nossa, falei demais. Até parece que eu decorei. Como gerenciar melhor o financeiro da empresa? Bem, aqui. Preciso de ajuda. Tem um buffet e as coisas saíram do controle. Olha, falar em buffet, eu tenho um Coma Bem que eu acompanhei, um restaurante, self-service, e eu gravei até vídeos, tem aqui no YouTube, onde eu falo sobre esse atendimento. Nossa, mas tem muita coisa mesmo que eu falei sobre esse atendimento, sobre esse restaurante. Certo? E foi um bom trabalho. É uma pena que ele não mostrou muito resultado, porque a senhora, ela já tinha, sei lá, próximo de seus 70 anos, e ela não queria mais mudar nada e a sucessão não acontecia. Em outras palavras, o filho trabalhava em uma outra área, não tinha interesse. Uma filha de criação, ela estava com 2 meninos pequenos e, tipo assim, não tinha nenhum perfil para empreendedor, nem interessava, né? E ela ficava, tipo assim, o senhor, que era o esposo dela, velhinho, ele preferia ficar
na chácara que eles tinham, certo? Eu sei que, bem, mas o certo é que tirou muita informação de lá, no sentido de que é viável ter um restaurante, é viável, certo? Agora, veja bem, eu falo o seguinte, tem vezes que se você trocar o dono da empresa, ela cresce, certo? Isso não é nada contra ela, não. É porque ela já não tinha mais propósito. Ela já estava do tipo, não, eu já criei meus filhos, eu já não tenho mais nada para fazer, ninguém interessa aqui, ninguém quer me ajudar, eu não dou conta sozinho. Ela era de pouca leitura, mas muito empreendedora. Veja bem que é uma pessoa que, acho que ela trabalhava na limpeza de escola, depois ela conseguiu com a reserva montar um restaurante, e um restaurante bem arrumadinho, certo? Mas depois aí ela já estava jogando toalha, né? Eu acredito que alguém que pegar aquele restaurante, ele vai deslanchar, certo? Ele vai deslanchar, até porque nessa cidade não tinha muitos, assim, a concorrência não era tão grande, e tinha um outro que estava muito bem, até para poder ajudar ela, eu ir lá no outro almoçar para saber o que lá tem que o outro não tem, fazer comparação. Né? Então aí eu via esse detalhe. Acrescentar conhecimento, bem, acrescentar conhecimento acho que eu tenho tentado fazer isso o tempo todo. Tenho mente aberta para novos conhecimentos sempre. Quero agregar mais ferramentas e métodos à minha gestão. Excelente. Bem, se a mente está aberta, então perfeito. A mente vai melhorar a cada dia, e uma mente aberta melhorando a cada dia, as ações vão aparecer a cada dia por conta dessa mente aberta, acrescentando métodos e ações. Né? Eu acredito que vai seguir essa sequência. Certo? Então, isso aqui foi o que responderam a respeito o porquê, né? O que você espera de aprender aqui no curso Negócio que Lucra. Certo? Bem, vamos seguir aqui. Bem, em relação às finanças, quais são as principais dores e obstáculos que te impedem de lucrar mais? Lembrando que, quando eu peguei e defini marcar o horário dessa live para 9 horas, tem alguns aspectos, certo? Eu não conseguiria em nenhum local, nenhum horário, conseguir falar com todos os empreendedores, que é muito válido. Então, não teria como fazer isso. Então, o que a gente faz? A gente pega e faz a live e depois deixa ela disponível. O que eu já percebi é que a visualização ela é muitas vezes maior, a gente não pode nem comparar, até porque aqui não foi muito divulgado, depois nas postagens. Certo? Porque aí cada um vê a hora que pode. Né? O que significa que, apesar de a gente fazer live, mas a live ela faz mais sucesso quando ela está, já não é mais live, né? Já está em outro formato. Pois bem, então, em relação a finanças, lembrando que quais são as dores? Né? Aqui eu perguntei já, de certa forma, que é aquilo que eu quero fazer. Eu não fico dizendo que eu quero organizar a empresa em 90 dias, aumentar lucro, dinheiro não sumir. Foi isso que eu perguntei. Será que, em relação a isso, as pessoas têm interesse nesse assunto aqui? Foi isso que eu fiz. Tá? Então, eu perguntei. Aí vamos ver o que apareceu de resposta em relação a isso. Olha só. As pessoas disseram que... Qual que é a principal dor sua? Falta de controle. Dificuldade de reter informação. Até eu entendo. Porque quem tem pequeno negócio fica fazendo de tudo e depois uma hora chega à conclusão, seguinte, parece que eu não estou fazendo nada, porque fica apagando incêndio e os controles que seria, eu considero, se analisar numa pirâmide dentro do empreendimento, entre operativo, curto prazo, tático, médio prazo, aqui envolve controles, números, e estratégico, dono, pensamento de longo prazo, certo? É menos operacional, é menos tático, é menos fazer coisa do tipo vender, por exemplo, é menos fazer e preencher uma planilha, por exemplo, mas é de cima, do estratégico, olhar tudo isso que aconteceu, olhar para frente e ver assim, está valendo a pena? Tá. Então, é nesse aspecto aí que seria interessante se imaginar como dono. Né?